Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um nosso Evangelho online. E vamos aguardando aí o pessoal que está entrando, né, que está chegando, que a gente está vendo aqui. Lembrando a vocês que a transmissão está sendo feita aqui pelo Instagram e também pela minha página no Facebook, tá? Então, estamos transmitindo aqui pelos dois canais, porque a gente sabe que tem pessoas que já comentaram com a gente, né, que estava com dificuldade de conexão com o Instagram, até gente que a gente sabe que não tem página no Instagram, e aí a gente, então, está transmitindo também via Facebook, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, vocês estão todos chegando aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que eu separei assim com muito carinho para a gente poder conversar. E a gente vai dar então início já ao nosso evangelho para dar tempo. Inclusive, né, quero deixar aqui aberto para vocês, que vocês podem também fazer colocações, tá? Podem fazer colocações aqui no chat, pode dar suas opiniões, podem fazer perguntas também, se quiserem, tá? A gente vai estar à disposição aí. É bom quando vocês participam, eu fico muito feliz, né, quando estão todos participantes. Tá bom? Então, vamos começar? Vamos, então, fechando os nossos olhos e vamos agradecendo ao nosso amado Jesus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, reunidos em nome de Deus, pedindo ao nosso amado Jesus que esteja conosco mais uma vez no Evangelho desta noite, nos inspirando e permitindo a presença dos nossos mentores, anjos da guarda, né, espíritos amigos que possam estar também junto conosco, nos ajudando nesse trabalho, que é um trabalho mais gostoso que tem da semana, que é o do Evangelho no Lar, que é da gente estar aqui junto com as energias mais sutis da vida, mais elevadas, é o nosso momento que a gente tem o amparo e o descanso espiritual. Então, nós agradecemos essa oportunidade e te pedimos, Senhor, que seja conosco, nos abençoando, nos guardando e nos inspirando, para que nós possamos aí, né, trazer essa palavra que vem do Evangelho tão esclarecedora para a nossa vida, que faz com que a gente possa caminhar, né, na terra com mais segurança, mesmo quando os caminhos estão meio tortuosos, mas que a gente possa, enfim, através do conhecimento, nos comportarmos mais seguramente na vida, né? Então, a gente vai dar o início do Evangelho de hoje, para quem quiser acompanhar a lição que fala sobre o maior mandamento, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Então, quem quiser seguir aí pelo Evangelho, pode seguir. E também nos versículos, Mateus no capítulo 7, versículo 12. E Lucas no capítulo 6, versículo 31. São os versículos que nós vamos, né, essa parte do Evangelho que nós vamos verificar aqui, mas dando hoje atenção à caridade e principalmente a caridade com os criminosos. E é um tema que eu sei que é bem profundo, mexe com todos nós, e a gente precisa ter um esclarecimento sobre isso também, né? O Evangelho de Jesus, ele é completo, ele traz ensinamentos sobre todas as nuances da vida e nós precisamos entender isto também.
Então vamos lá. Nós vamos encontrando Jesus numa conversa, já tinha feito ele, os fariseus já tinham visto, já tinham ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus e juntaram-se num conselho para poder fazer perguntas para eles, para ver realmente quem era esse homem que pregava tanto e que estava carregando as multidões atrás dele. E um deles, um dos fariseus, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ou seja, resumindo, tudo que está dentro da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, tudo se resume a isso. Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso poder, de toda a nossa alma e entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. Parece tão simples, né? E tão óbvio, e tão difícil, né? De ser praticado. E aí a gente já começa, ele já começa com uma liçãozinha um pouquinho mais profunda e diz assim: e assim tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Quer dizer, com essa resposta, né, Jesus deu um resumão lá para os fariseus, e esse ensinamento está gravado até hoje nas consciências. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já ouviu falar disso. E fica aquela pergunta: quem é o meu próximo? E o próximo, o nosso próximo, mais próximo, é aquele que está mais próximo de nós. Ou seja, todos que estão ao nosso lado são nossos próximos. E por que é que hoje nós escolhemos de pegar essa lição e colocá-la num tema? Vamos fechá-la um pouquinho mais nesse tema que nós escolhemos para a noite de hoje, que é a caridade com os criminosos. Porque se eu amar a Deus com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com toda a devoção, e não amar ao próximo, eu não estou amando a Deus. Na semana passada, nós falamos a respeito da reencarnação, da lei da reencarnação. E somente através da lei da reencarnação é que nós vamos ter a explicação de todas as anomalias que existem no nosso planeta. Nós falamos que os espíritos não são criados todos ao mesmo tempo. São criados em épocas diferentes. Esses espíritos nascem de Deus, como o filho nasce da mãe, simples e ignorante como a semente. E que ao contato com o elemento material, de encarnação em encarnação, ele vai fazendo a sua progressão espiritual, ele vai desenvolvendo todas as capacidades, todas as possibilidades que existem dentro da semente. Isso é uma lei para todos. Se isso é uma lei para todos, aquele que nós hoje julgamos como criminoso, ele deixa de ser filho de Deus pelo fato
dele estar equivocado no caminho? Ele não deixa. Se nós pensarmos na nossa vida mesmo, né? Quantas coisas que nós já fizemos nessa nossa vida aqui, das quais nós temos arrependimento. E a gente não faz, inclusive no Pai Nosso, não pede perdão das ofensas, e a gente também perdoar os outros. Por que a falta de caridade com o criminoso? Porque toda vez que a pessoa não trata a gente como a gente queria, não dá para a gente da forma como deveria dar o seu comportamento ou a sua atenção, quando ele se comporta de uma forma até que nos prejudica, nós então descemos todo o nosso julgamento em cima dessa criatura. Porque é um marginal, porque não presta, porque não tem índole, porque um monte de coisas. E nós descemos esse julgamento com uma maestria tão grande, que é tão perigosa quanto se essa maestria virar contra nós. Quantas vezes o mestre nos avisou, não julgue, cuidado com o julgamento que se faz para que você não seja julgado com a mesma medida que medir o outro. É óbvio que nós vivemos dentro de uma sociedade e nós precisamos de organização. Que se um indivíduo se comporta tirando vidas, roubando, ele deve ser retirado do convívio social. Mas quando nós falamos de criminosos aqui, a gente não está se referindo também apenas aos criminosos que estão nas penitenciárias porque mataram, porque roubaram. Tem muitos criminosos que fazem crimes hediondos dentro das suas casas, dentro dos seus ambientes de trabalho, na rua, e não são punidos. Nem todo crime que muitas vezes a lei humana, a justiça humana não reconhece, ele deixa de ser reconhecido por Deus. Porque Deus é onipresente, onisciente. Quantos crimes se perpetraram na humanidade ao longo dos séculos e que não foram descobertos? Mas ninguém, absolutamente ninguém, pode fugir da sua própria consciência. Ah, mas fulano, ele é tão... entrou lá, matou não sei quantas pessoas, isso não tem alma, não tem sangue. E a gente faz aquele julgamento terrível. Ele tem alma, sim, ele tem espírito, ele tem sangue. Todo criminoso, seja de que tipo for, ele deve, sim, ser julgado pela lei humana, porque a lei humana, ela coloca ordem. Ele precisa, sim, ser penalizado. Porque ele precisa sentir a dor, muitas vezes, para poder acordar para aquilo que estava fazendo errado. A dor de ser retirado do convívio dos seus, a dor de não poder usar a sua liberdade. Mas, como nós já dissemos de outras vezes, Deus não quer a morte do ímpio. Ele quer a morte do pecado. O nosso sistema de justiça é muito falho nesse sentido, porque o criminoso que vai para uma penitenciária hoje, dificilmente ele vai encontrar meios de se reformar moralmente. Que, na realidade, deveria ter um sistema onde esse espírito fosse educado. E aqui a gente vai ter que muito entender essa questão das vidas sucessivas. Porque é só isso que explica. O escândalo que acontece pela mão de uma pessoa. Mas o escândalo ainda é necessário aqui no nosso planeta. Mas ai daquele que cometer.
Porque através desse entendimento da reencarnação, a gente vai entendendo que nós precisamos educar os espíritos. Tudo bem, hoje nós já não matamos, né? Hoje nós já estamos num grau em que, pelo menos uma parte de nós acha que não seria capaz de matar. Será que não mesmo? Será que se a gente for colocada numa situação de extremos, nós não faríamos? Será que na hora de defender um ser querido, você olharia no olho do outro e veria o outro com a mesma igualdade? Claro que não. O que nós queremos aqui dizer é que nós não devemos simplesmente condenar esta criatura como se ela nunca mais fosse se restabelecer. E ela vai se restabelecer. Porque o sol nasce todos os dias e a reencarnação é a porta aberta para que o espírito possa se redimir. Vamos voltar um pouquinho no passado. Vamos voltar, por exemplo, em 1945. Não vamos até muito longe, não. Época da Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas não foram mortas? Quantos espíritos lá mataram, às vezes, até sem muita noção, apenas para defender a vida? Voltando mais atrás, no começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial, e se a gente for voltando para trás, é isso que a gente vai ver. E nós encarnamos quando? Só nesta vida? O que nós fizemos em outras vidas? Será que nós também não saqueamos? Será que nós também não roubamos? Será que nós também não matamos? E por que hoje esse juízo tão pesado em cima dos irmãos de humanidade que cometem crimes? Por que ele merece morrer? Tem que ter a pena de morte. Um bandido desse mereceria morrer mesmo. É o que a gente escuta. E isso entristece muito. Me entristece muito quando eu escuto. Como entristece também o coração de Jesus quando ele escuta uma coisa dessa. Porque a morte, meus queridos, não vai resolver o problema dele, só vai adiar o problema dele. Porque ele vai voltar e vai encarnar aqui de novo. E às vezes pode voltar até pior. Revoltado. Eu estava conversando com o pessoal do nosso grupo Semente de Luz, que faz o atendimento de apometria, e muitas vezes a gente tem a oportunidade de conversar com espíritos que vêm até nós, ou porque estão acompanhando alguém, ou porque vivem em regiões, digamos assim, mais inferiores do planeta. E quando a espiritualidade permite que eles venham até nós, e a gente vai conversar com eles, a gente sempre vê que o que existe ali foi um coração que foi extremamente ferido. E acabou entrando nos caminhos do erro, da vingança, do equívoco, do poder. E se perderam durante tantos e tantos séculos. E quantos ainda se encontram nessas zonas ainda? São espíritos periculosos, sim. Eles são. E eles são os que mais necessitam do nosso amor. Porque, como disse Jesus, os sãos não precisam de remédio. Quem precisa de remédio são os doentes. E são irmãos nossos de humanidade que saíram do mesmo Criador, da mesma fonte criadora. E que necessitam do nosso amor, da nossa compaixão. Nesse sentido, eu acho muito bonito o trabalho que os nossos irmãos de humanidade, da igreja evangélica, fazem dentro das penitenciárias. Quantos corações, através da pregação deles, eles conseguiram já
as pessoas saem de dentro das penitenciárias mais direcionadas às responsabilidades da vida, se voltando mais a Deus. Eu mesma, uma vez, tive uma oportunidade dentro do centro espírita, fazendo orientação, de atender uma pessoa, um homem que tinha acabado de sair da penitenciária. E ele veio para fazer um tratamento no centro espírita. E eu perguntei para ele por que é que ele foi parar lá na penitenciária, né? Por que ele estava preso? E ele disse que ele acabou entrando numa situação de roubo, enfim. E eu perguntei para ele por quê. E aí ele uma pessoa muito simplória, né? Ele disse, sabe, moça, ele falou, quando eu andava na igreja, ele ia na igreja evangélica, eu até que ia bem. O problema é que muitas vezes eu tinha uns amigos que toda hora me chamavam para ir lá no bar para beber um pouquinho, e aí eu acabava indo. E no meio dessas amizades, induziram ele e ele acabou entrando para fazer atos que não deveriam por causa dos amigos. E eu me lembro perfeitamente dessa orientação, porque foi uma coisa que gravou muito na minha vida, porque naquele instante o meu coração foi requisitado a acolher aquela pessoa. E eu já agradeci a Deus pelo fato dele... Ele falou que ele nem na casa dele tinha passado. Ele saiu da penitenciária e entrou dentro do centro. Isso já foi uma coisa muito grande. E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, você vai fazer o tratamento aqui dentro do centro, eu vou te dar o tratamento que você vai fazer, mas você vai procurar o pastor, que é perto da sua casa, e você vai voltar para a igreja. Porque ele precisava de estar perto de alguém que ficasse mais perto dele e que ficasse tomando conta das tendências dele. Para que ele não voltasse mais a entrar no erro. Não é que ele era uma pessoa ruim. Era um espírito ainda muito, digamos assim, ingênuo. Ainda muito tateante das coisas, do que é certo, do que é errado. Que precisava de quê? De orientação. E quantos jovens, ou quantos homens hoje, mulheres, não entram para esse lado do crime por causa disso? Ou porque não tiveram uma base mais sólida. Alguém que os orientasse. De outras vezes até tiveram, mas são espíritos recalcitrantes ainda. De outras épocas, de outras eras, em que ainda eles mantêm o mesmo comportamento, que ainda não conseguiram ter força suficiente para mudar em 360 graus. Então, se esses espíritos chegam aqui, é para que eles sejam educados, porque a finalidade da encarnação é educação. A finalidade de nós estarmos aqui encarnados é para nos educar. Então, não adianta pegar o sujeito e jogar ele dentro da cadeia. A sociedade paga um preço, as pessoas pagam um preço. É necessário que a gente eduque através do trabalho. O ideal seria dar trabalho para essas pessoas. Existem lugares agora que estão com esse tipo de programa. Esses espíritos passam por, muitas vezes, situações que eles nem eram tão marginalizados assim, e dentro desses lugares, numa cela onde cabe 15 pessoas, tem 30, 40. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem que ter caridade. A Vanessa está falando que ela passa com essa preocupação com o filho.
essas amizades que acabam induzindo para o caminho errado. Os pais precisam ficar muito atentos com isso. Né? Com quem os nossos filhos andam. Isso é muito importante. E não adianta chegar e ficar dando bronca, porque você só vai afastar. Precisa ter conversa, precisa ter amor. Precisa explicar as consequências disso e pintar isso com todos os tons escuros possíveis. E dizer realmente qual é a consequência que pode acontecer. A gente vê que nenhum espírito, filho de Deus, vai ficar fora do amor do Pai. E se hoje esses espíritos ainda encarnam junto conosco, que já conseguimos acordar um pouquinho a nossa consciência para a luz, é para servir para nós também de ensinamento. E nós de exemplo. E a gente está vendo aqui outras pessoas, como a Ângela Alvarenga aqui também, mesma coisa com o sobrinho. É preciso levar, por isso que é importante o evangelho, a gente discutir esses assuntos. Porque é difícil para quem vive a situação. Por isso que Deus não condena ninguém. É que nós estamos falando. Existe, tem que haver uma ordem, óbvio, mas isso não precisa ser feito com crueldade. Isso não precisa ser feito com crueldade. Porque Deus é justiça, sim. E a própria lei de encarnação, da reencarnação, vai fazer com que este ser ressarça todo o mal que ele tenha feito a alguém. A lei, ela é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Só que a lei de Deus tem misericórdia. Porque a lei não quer a morte do pecador, e sim do pecado. A lei de Deus é como uma mãe. Né? A gente vê, hoje em dia já não vê mais porque fechou lá o Carandiru, mas antigamente a gente passava lá de carro, a gente vê quem vai nas penitenciárias de domingo, aquelas mães muitas vezes lá com as suas marmitinhas para levar uma comidinha diferente para um filho ou para uma filha que está lá detento. A mãe que não abandona. Um filho que se equivocou no caminho, Deus também não. É isso mesmo, Deus ama o pecador. Porque Deus sabe que o pecador é o mais necessitado. Esse é o que precisa mais de amor. Não adianta a gente querer colocar a pena de morte ou querer rechaçar essa criatura. Essa criatura, ela precisa muito mais de amor. Nós não devemos deixar que nenhum crime de qualquer espécie fique impune. Mas devemos, em todos os momentos, usar da caridade, da benevolência com todas as criaturas. Como eu disse, quem somos nós para tirarmos a primeira pedra? A gente não conhece o nosso passado espiritual. A gente não tem o processo todo na mão. E se a gente analisar friamente nós mesmos naquele dia, que você está numa condução e alguém te cutuca num metrô cheio, e muitas vezes você vira com um ódio, com uma ira tão grande, você já percebe quem é que mora dentro da gente. A gente percebe que mora dentro da gente não são pessoas muito boazinhas. Nós temos umas pessoas bem bélicas, bem agressivas dentro de nós. É que hoje nós já estamos contornados pela experiência e muitas vezes pela dor.
Mas quais os caminhos que nós tomamos no nosso passado espiritual para chegar até aqui? Quantas vezes nós não nos revelamos também pelo próprio crime? Isso me faz lembrar uma visita de Chico Xavier, que foi a uma cidade, agora eu não me lembro o nome, e chegando lá, ele pediu para que a comitiva toda que estava lá com ele, que o levasse até a cadeia da cidade, até a delegacia. E todo mundo querendo fazer festa para ele, falou, mas que passeio mais estranho é esse? E aí ele entra e ele vai lá visitar os presos que estão lá. E aí ele vira, tinha bastante gente, ele vira para o delegado e pergunta assim, quantos somos aqui? Quantos somos aqui? Ou seja, ele se colocou também como um. Ele não disse quantos são eles. Ele disse quantos somos nós aqui. Porque em algum momento nós também já cometemos crimes. Como eu disse, crimes que às vezes não foram punidos pela lei humana, mas que diante do olhar de Deus significa às vezes um crime hediondo. Quantas mazelas nós às vezes não aprontamos para as pessoas e tudo passa e nada é cobrado disso da sociedade. Mas, como dizia Jesus, quando Pedro reclamava que os apóstolos andavam falando que ele não administrava direito, que fulano de tal falou alguma coisa, ele falava, Pedro, tenha paciência, ele viverá. Ah, porque Tomé anda falando não sei o quê. Calma que Tomé viverá. Todos viverão. Todos viverão. Então, não existe como a pessoa fugir disso, do aprendizado. Não tem como. E a morte, a pena de morte, não vai adiantar. É como nós falamos, vai apenas adiar, quando não piorar uma situação. Então, nós não podemos maldizer nenhum dos nossos irmãos de humanidade. Por muito ruim que eles possam parecer aos nossos olhos, à primeira vista, mas eles são necessitados de compaixão, né? E o Pai Maior os aguarda. Assim como aquelas mães aguardam os seus filhos um dia, que elas têm esperança que um dia eles saiam de dentro da cela, da cadeia, mas que saiam regenerados. É uma esperança de todo o coração materno. Ver o seu filho saindo em liberdade e regenerado. E o que vocês acham que Deus pensa a nosso respeito? Cada vez que nós ingressamos aqui na matéria, eu acho que Ele também espera que a gente também se regenere. E a hora que o espírito está equivocado, a gente não pode esquecer que é a hora que ele precisa de mais amor. Durante todo o tempo que eu trabalhei diante da mesa mediúnica, era tudo o que se pedia, amor e compreensão. Muitas vezes o espírito só vai se dar conta dos seus crimes, dos seus feitos, depois que ele perde a roupagem física, e aí ele se encontra com a sua consciência expandida lá na quarta dimensão, e aí ele percebe todo o mal que fez. Não só ao outro, mas a si mesmo. Principalmente a si mesmo. Isso me faz me lembrar de uma história que aconteceu também em grupo de atendimento.
não foi com o nosso grupo, foi com outro grupo. E aconteceu o seguinte, foi trazido um menino, uma criança, tinha mais ou menos, acho que uns 2 anos de idade, e esse menino tinha um problema de sopro no coração. E ele já teria que passar por uma cirurgia por causa desse problema de sopro. E ele foi trazido para um trabalho de apometria, isso foi num outro grupo, e ele, nesse trabalho que ele passou, foram rastrear para ver o que tinha acontecido, e aí delineou-se a seguinte história. Numa outra encarnação, ele conheceu uma jovem pela qual ele se apaixonou, e o amigo também, que era muito amigo dele. Numa época onde tinha as cavalariças, aquelas coisas todas, eles tiveram um jantar. E quando ele percebeu que a moça estava se inclinando mais para o amigo dele, ele, num laivo de possessividade e com medo de perder, então, a oportunidade desse envolvimento com essa jovem, desse casamento, ele convida o amigo para ir até a cavalariça e, chegando lá, ele crava um punhal no peito desse amigo, atingindo de cheio o coração. E ele ainda vê a face desse amigo olhando para ele, daquela surpresa toda, e ele cai morto, porque foi fulminante. E naquela época, não se descobriu quem foi o assassino, porque eram famílias abastadas, e todo mundo achou que foi alguém que tentou assaltar e acabou ouvindo algum barulho e saiu correndo. E o caso ficou encerrado por isso mesmo. Então, na justiça divina, aliás, na justiça humana, ele ficou impune. Ele ficou impune, ele se casou com a moça, juntaram-se as famílias e tal, isso e aquilo. Mas a cena do olhar do amigo, olhando para ele com aquela surpresa, nunca o abandonou. E ele viveu a sua vida sempre com esse tormento, com esse sentimento de culpa. Porque é o que a gente sempre fala, não é Deus que castiga, é a nossa consciência que acusa. E aí o que aconteceu? Ele, passado um tempo, desencarnou, voltou ao plano espiritual e agora estava voltando à encarnação novamente. Num corpo infantil. E no tratamento verificou-se que energeticamente tinha alguma coisa cravada no coraçãozinho da criança, no seu perispírito ou no seu corpo astral. E aí foi feito todo um tratamento para que ele se preparasse para poder fazer a cirurgia no plano físico e pudesse, enfim, ter essa encarnação bem-sucedida, porque ele poderia perder a vida nessa cirurgia. Então, eu estou contando isso para dizer para vocês que, por mais que ele tivesse feito o crime lá escondido, onde ninguém viu, ninguém testemunhou, e passou por isso mesmo, isso não ficou escondido da sua própria consciência. Porque na medida em que você faz para o outro, aquilo fica gravado em você. Isso é da lei também. O nosso corpo astral, ele funciona como uma máquina fotográfica, como uma filmadora. Tudo que você dirige ao outro, ou faz para o outro, seja fisicamente, seja moralmente, não importa. Aquilo que eu causo no outro fica gravado em mim. E por ressonância, muitas vezes, vai me encontrar numa nova vida para viver situações. Por isso que a gente sempre fala que não tem bala perdida, tem bala achada. Por quê?
Porque por mais que as pessoas, às vezes, chegam para nós e digam assim, mas quem está passando pela situação queria ver se fizesse um crime com você ou com a sua família, se você não ia se revoltar. Eu iria sofrer muito. Mas se eu passei por uma situação, ou alguém da família, ou quem quer que seja, porque a importância que eu tenho, qualquer um de nós tem, ninguém é menos importante do que o outro. Se a situação chegou até aquela pessoa, quando alguém agride alguém e a gente recebe uma agressão, é porque nós estamos reparando também alguma coisa. Porque senão a agressão não chegaria para nós. E isso também explica o porquê de muitas vezes a gente se achar injustiçado porque foi assaltado, porque foi isso, porque foi aquilo. Ou porque uma bala perdida encontrou. Na realidade, houve uma ressonância com aquilo que o nosso espírito está agora espiando. Porque se nós fizemos alguma coisa errada no passado e veio o arrependimento é o primeiro passo. Depois vem a expiação e a reparação. Então, nenhum fio de cabelo cai sem que Deus saiba. A justiça divina é perfeita. Então, quando alguém agride alguém e alguém recebeu essa agressão, é uma reparação. Mas é uma dívida contraída para aquele que agrediu. Aquele que agrediu acabou de contrair uma dívida com o agressor, como agressor. E futuramente, mesmo que depois ele se arrependa nessa vida, ou lá no plano astral, espiritual, quando ele retornar, ele vai trazer isso dentro dele. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, às vezes é o próprio espírito, quando já tem uma certa condição, né, mais equilibrada, que solicita isso. Que solicita esse tipo de prova. Porque sabe que nesse momento ele está se ressarcindo com a lei. Então não existe nada errado na lei divina. Por isso é muito importante que a gente perdoe. Eu sei que as pessoas falam assim, mas é tão difícil perdoar. E eu digo para vocês, eu sei que é difícil perdoar. Eu também sou humana. Mas quando eu não consigo perdoar por mim, a gente perdoa em nome de Cristo. Quando eu não consigo perdoar por mim, eu falo, tá bom, então eu perdoo em nome de Cristo. Quando eu já estiver bem melhor, aí eu consigo perdoar em meu nome mesmo. Enquanto eu não conseguir, que a gente perdoe em nome do Cristo, pelo menos. Que a gente não se revolte, que a gente tenha em mente de que o perdão é o que vai fazer com que a nossa humanidade vá para frente. Esses nossos irmãos, segundo uma mensagem de Elizabeth de França, ela diz que Deus permite que os grandes criminosos estejam entre nós para nos servirem de ensinamento. E até para exercitar o nosso perdão, a nossa compreensão e o nosso amor. Como diz a Cíntia, que o equilíbrio sempre deve ser restaurado, nem sempre na mesma moeda, sim. Não é na mesma moeda. A gente atrai para o nosso campo aquilo que nós geramos. Às vezes nós geramos a mesma moeda. No caso da criança, desse espírito reencarnante, ele teve o mérito de conseguir uma nova vida. Ele teve o mérito de estar num novo corpo, de ter sido perdoado e de começar um novo trabalho. Porque muitas vezes a gente vai restaurar o nosso espírito
não no olho por olho ou dente por dente, mas através do trabalho. O trabalho é o grande remédio para as nossas almas. Por isso que eu digo que muitas vezes um ser que se equivoca na sociedade deveria ser colocado em trabalho. O trabalho é o grande educador. Muitas vezes, nós mesmos que estamos aqui, hoje, trabalhando nas lides do Evangelho, quantos sacrifícios nós não tivemos que fazer para estar aqui hoje, trabalhando e falando aqui em nome de Jesus? Quantas noites de estudo e de trabalho espiritual foram necessárias para chegar até o ponto que nós estamos hoje? E tudo isso, além de aprendizado, é ressarcimento, porque muitas vezes, quando a lei chega pela ressonância, como dizia o Chico, e nos encontra trabalhando, ela faz um desvio. Por quê? Porque Deus não quer a morte do pecador, ele quer do pecado. E se você começa a trabalhar, só existe um meio que a gente tem de ressarcir com mais rapidez os nossos erros, as nossas deficiências do nosso passado espiritual. É o trabalho. Muita gente fala assim, mas ele é uma pessoa boa, ele não faz mal a ninguém, mas faz algum bem? A questão não é só não fazer o mal. A questão é, e o que eu faço com o que eu tenho? Então, quando eu coloco os meus talentos para trabalhar no bem, muitas vezes, esse trabalho, essa autoeducação que eu vou me impondo, eu vou fazendo com que o que vai acontecer? Eu não preciso passar por determinadas coisas, porque eu já aprendi. Esse espírito da Elizabeth de França, ela diz que aproximam-se os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários. E todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Nós estamos vivendo num momento de transição. É o momento onde está sendo dada a oportunidade ainda a todos aqueles que querem vir até a parte luminosa da vida. A parte luminosa é o quê? É o nosso autoconhecimento, é a parte do conhecimento. A luz está se mostrando de todas as formas, em todos os lugares. Tem um monte de gente trabalhando, falando de Jesus, falando do Evangelho, gente trabalhando, ajudando, tem um monte de gente. Muita gente. É uma decisão do espírito agora, né, de saber para que lado que ele quer pender. Se ele vai para o lado do mundo ou se ele vai para o lado do espírito. Porque se ele ficar com o lado do mundo, da matéria, somente das coisas que são perecíveis, pouco se consegue numa encarnação. Muito pouco se consegue. A gente precisa, hoje, ter muito em mente essa nossa decisão. E fincar o pé mesmo. Porque os tempos estão mudando. E daqui para frente, cada vez mais rapidamente. E nós precisamos saber aonde é que nós estamos ancorando o nosso barco. Infelizmente, os infelizes que não acompanharem esta vibração que está subindo do planeta, terão que ser levados para outros mundos. Mas um dia eles voltarão.
Um dia eles também acordarão desse sono ilusório que eles vivem ainda, da criminalidade, né, dessa sede de poder. E um dia eles retornam. E nós sabemos que retornam, porque o Pai dá a chance a todos. E ninguém, absolutamente ninguém, está fora do amor incondicional de Deus. Isso é muito importante. Que a gente sempre saiba disso. Que Deus vai nos corrigindo. Se hoje nós estamos passando por algumas provações que muitas vezes chicoteiam o nosso coração, nós estamos apenas ressarcindo situações que nós também provocamos nesta vida, em outras vidas. E a gente vai trabalhando agora para que cada vez nós fiquemos melhor, mais equilibrados e também ajudemos o nosso irmão mais próximo a também ficar assim. Então, isso que é importante. Que a gente nunca se esqueça do trabalho, da disciplina de vigiar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, de não nos deixarmos levar pelas ilusões, pelas coisas do mundo. Lembrando que o mundo, as coisas do mundo, a matéria, o elemento material, ele nos serve de instrumento. É o nosso instrumento. Então, nós é que temos que dominar a matéria e não sermos dominadas por ela. Sermos dominados, né, por ela. E é isso. E para que a gente não perca a hora hoje, né? E graças a Deus que hoje não caiu energia elétrica, gente, desculpa, semana passada caiu energia elétrica aqui, me cortou a internet, computador, tudo. Mas antes que a gente dê horário, vamos lá pegar os nossos copos com água, né? E vamos agradecendo mais uma vez o nosso amado Jesus por permitir que a gente acesse essas informações tão importantes para a nossa vida, uma reflexão muito importante. Quando eu peguei essa lição, eu fiquei muito emocionada, eu confesso para vocês que eu fiquei muito emocionada, sabe? Fazia muito tempo que eu não pegava esse veio, né, do Evangelho, e que realmente é uma coisa que toca fundo no nosso coração, né? Toca muito fundo, porque eu acho que é a hora que nós temos que amar mais. Porque amar quem nos ama é muito fácil, mas amar quem precisa é muito difícil. Muito difícil. Então, nós vamos hoje fechar os nossos olhos e nós vamos pedir especialmente hoje, nós vamos pedir a Jesus por esses nossos irmãos de humanidade. A todos esses que andam marginalizados pelas ruas, a todos aqueles que têm o poder financeiro e não utilizam da forma correta, os que têm o poder na mão da política e também não utilizam da forma correta como deveriam. Vamos pedir a todos os nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias, nos cárceres. E nós vamos pedir especialmente aos nossos irmãos também das zonas umbralinas do planeta. Que eles possam sentir um pouco da vibração do amor. Que o nosso amor possa ir como uma luz abrindo caminho. Para que eles possam receber da espiritualidade maior um chamado, que eles possam escutar esse chamado nos seus espíritos que muitas vezes já estão cansados de sofrer. Porque o crime, seja de que origem for, nunca levou a felicidade nenhuma. E que eles não esqueçam que a voz de Jesus continua retumbando no planeta Terra. Que ele continua com seus braços abertos, dizendo: vinde a mim.
e que eles possam escutar esse chamado. Vinde a mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Que eles possam escutar e que o coração do nosso Mestre possa nos abraçar a todos nesse momento, iluminando cada lar aqui representado. Que os bons espíritos, que os anjos guardiões possam estar nesse momento, derramando as bênçãos sobre as águas que nós colocamos, que eles possam, nesse instante, fluidificar de acordo com as necessidades de cada um. Que nesse momento, a corrente, a egrégora de São Miguel Arcanjo, nós vamos fazendo toda a limpeza da nossa casa, toda a limpeza energética. Vamos colocando uma proteção, um manto azul de Maria sobre o nosso teto, envolvendo toda a nossa casa, para que dentro do nosso lar só possam entrar aqueles que vêm em nome de Deus, em nome de Cristo. E assim, nós agradecemos imensamente ao coração amoroso de Jesus e pedimos licença para encerrar o nosso evangelho de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Gente, obrigada pela presença até o final. Foi muito emocionante. Eu não sei nem descrever para vocês as cenas maravilhosas assim que a gente percebeu vindo do alto. E difícil até para a gente conduzir, porque foi de uma emoção muito grande. E assim, a gente sabe que tem pessoas aqui, inclusive aqui do grupo, que estão preocupados com seus queridos, que estão enveredando por caminhos perigosos. E a gente pede muito a Deus para vocês também. Que os bons espíritos possam estar aí com vocês ajudando, que os anjos da guarda desses seus entes queridos aí, peçam por eles, peça ao anjo da guarda, do sobrinho, do filho, peça para que ajude, para que ele não caia nessa encarnação, que ele consiga perceber ainda que dá tempo ainda da gente fazer coisas melhores nessa vida. E eu agradeço muito a vocês. Na quinta-feira, eu vou fazer uma live a respeito de autoconhecimento, a respeito também de apometria. E eu estou aqui já humildemente convidando vocês para que vocês participem na quinta-feira e vocês tragam perguntas. Eu sei que muita gente não sabe direito qual que é o nosso trabalho, principalmente o trabalho de apometria. Eu vou falar sobre o autoconhecimento e também vou falar sobre apometria, sobre personalidades. Então, vocês podem trazer suas perguntas. Vai ser quinta-feira, às 20 horas. Tá? Eu vou colocar um flyer aí no Instagram, no Facebook, e eu espero vocês para que a gente possa bater um papo gostoso, e aí a gente pode tirar também bastante dúvidas. Tá bom? E aí eu falo também um pouquinho do nosso trabalho do Grupo Semente de Luz, que tem sido, assim, um divisor de águas na vida de muita gente. Tá bom? Um grande beijo, sintam-se todos abraçados e que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana, até quinta-feira.